líder da base governista, avalia que se o presidente da Câmara, Hugo Motta, pautar o projeto da anistia, ele poderá ficar isolado com o Executivo e o Supremo. Essa leitura foi feita por algumas figuras de partidos do Congresso Nacional. Na última semana, o líder do PL, deputado federal Sóstenes Cavalcante, afirmou que esperava que essa proposta entrasse na pauta do plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 18 de julho. Começar com essa rodada com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, alguns governistas avaliando que Hugo Motta poderia ficar isolado. Naturalmente, a oposição espera que o presidente paute essa matéria, porque já tinha essa sinalização de que isso pudesse acontecer. Hugo Motta, será que vai acumular mais um episódio de decepção, olhando principalmente para os conservadores em relação às promessas e sinalizações dele? Neto, veja que interessante, né? A preocupação de que Hugo Motta ficará isolado. Hugo Motta é presidente da Câmara dos Deputados, poder legislativo, um poder que deveria ser independente. Não só isolado, mas independente dos demais. Só que no Brasil tornou-se comum a dependência não do presidente da Câmara, não do presidente do Senado, mas a dependência daqueles que ocupam esses cargos dos demais poderes. Seja porque querem emendas, precisam mandar emendas para os seus redutos eleitorais, afinal de contas, ano que vem tem eleição. Seja por medo do que o Poder Judiciário pode fazer contra ele, seus familiares e seus apoiadores. Então, vivemos no Brasil uma democracia completamente disforme, desequilibrada, não há mais independência institucional. Quando se olha para a questão da anistia, do que estamos tratando? Estamos tratando de centenas de brasileiros que foram presos de uma forma completamente irregular, não tiveram os direitos que traficantes, assassinos e sequestradores têm no Brasil e estão lá tomando 14, 15, 16, 17 anos de cadeia por depredação, porque escreveram uma frase dita por um ministro do Supremo numa estátua, utilizando-se de um batom, porque afanaram uma cópia da Constituição brasileira e por aí vai. Essas pessoas cometeram crime, invadiram prédios públicos, depredaram patrimônio público, destruíram patrimônio histórico que pertence ao Brasil, pertence a nós brasileiros e deve ser preservado. Mas não faz absolutamente nenhum sentido no Brasil que temos hoje, em que assassinos, traficantes e sequestradores saem pela porta da frente das audiências de custódia e dos presídios, onde mandam e desmandam com celular, videogame, visita íntima, benefício disso e daquilo, essas pessoas estarem sendo submetidas ao que elas estão há anos já. A anistia trata deste problema. Apresentar a proposta da anistia para beneficiar estas pessoas, para ser discutida e votada, não é uma questão que deve ser tomada, a decisão tomada, porque o executivo isso ou o judiciário aquilo. Tem que se tomar por parte do Congresso Nacional, porque é o correto a fazer, além do compromisso assumido durante a eleição para a presidência da Câmara. Portanto, Caniato, este é um daqueles momentos em que se pode avaliar qual é o tipo de homem público que se está ocupando os cargos em Brasília. Mas é estranha essa possibilidade, né, Mota? Falar que um presidente de uma casa legislativa vai ficar isolado, é ele quem determina a concessão das emendas parlamentares, determina quem vai participar de qual comissão. Assim, para um presidente da Câmara ficar isolado, tem que pisar muito na bola, hein, Mota? Me parece que essa opinião dos governistas
é consistente com o interesse dos governistas. Me parece também que é um grande exemplo de como alguns políticos pensam pequeno. Será que há realmente quem acredita que o país pode tocar a sua vida política em frente como se os presos de 8 de janeiro não existissem pelos próximos 10, 15, 20 anos? A outra pergunta que a gente precisa fazer é: o que é melhor para um parlamentar? Ficar isolado do atual executivo e da cúpula do judiciário ou ficar isolado dos seus eleitores? Pois é, essa é uma reflexão muito importante. Você, Dávila, a avaliação de governistas e de opositores, a sinalização de Hugo Mota de que pautaria o PL da anistia antes do recesso parlamentar, mas essa informação de bastidor que começa a ser jogada e aí os veículos de comunicação naturalmente acabam publicando de que alguns governistas entendem que o Hugo Mota poderia ficar isolado. Mas para um presidente da Câmara ficar isolado, praticamente tem que fazer o quê? Não pode aparecer lá, então. Isso é fake news, Caniato. Quem tem a chave do cofre ficar isolado, olha, hoje ele já abriu um pouquinho a chave do cofre e já soltou 11 milhões de reais em emenda de comissão. É isso aí. Já ninguém fica isolado quando você é o dono da banca. Não tem a menor chance de você ficar isolado sendo dono da banca no Congresso soltar dinheiro. Isso aí não existe. Então, isso é conversa mole. O fato é que o projeto que tem chance de ser aprovado da anistia é aquele construído a 6 mãos, com o legislativo, executivo e o judiciário. De novo, um projeto construído a 6 mãos não respeita a independência do poder legislativo. É um projeto construído assim, para evitar que a sua inconstitucionalidade seja julgada e derrubado no Supremo depois. Ou seja, é hoje uma forma que legislar no Brasil depende do consenso a priori do judiciário para que você não incorra em aprovar uma lei e cair na inconstitucionalidade. É, na verdade, uma deformação do processo democrático. Na verdade, isso deveria ser uma autonomia, um poder exclusivo de criar leis, aprovar leis do Congresso Nacional. Mas no Brasil não vivemos tempos normais, na qual a Constituição é respeitada pelos poderes. O que existe hoje é um eterno improviso, é um eterno projeto de conciliação permanente entre os poderes, para não cair na tal da inconstitucionalidade. Ou seja, o poder supremo do Brasil hoje chama-se Supremo Tribunal Federal. Olha, gente, tem tanta notícia, tanto destaque para a gente analisar, então eu vou trazer um outro item para a gente debater aqui com os nossos comentaristas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deve ter uma reunião amanhã, terça-feira, com o relator da polêmica, famigerada PEC da Segurança Pública. Deputado Mendonça Filho também quer conversar com os líderes antes de apresentar a versão final do seu parecer. Essa proposta estará na pauta da Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira. A oposição se articula para tentar adiar essa votação da PEC na CCJ. A expectativa é que seja apresentado um pedido de vista, justamente para atrasar, postergar a apreciação, pelo menos por uma sessão. Começar essa com o Roberto Mota. A gente já falou muitas vezes da PEC da Segurança Pública. Parece que há tratativas e tentativas de avançar com essa proposta, Mota, mas há um embate nos bastidores para tentar adiar essa votação na CCJ. Enfim, Mota, o que a gente precisa considerar em relação a esse texto? Por diversas vezes você fez alguns apontamentos muito importantes sobre essa proposta de emenda à Constituição, mas há, dentro da base governista, quem entenda que isso é muito importante, fundamental, será um divisor de águas e acredita que esse pode ser a carta super trunfo da atual administração, olhando para as eleições de 2026. Boa sorte para quem pensa assim. A PEC da segurança não traz nenhuma mudança positiva
para o cidadão ou para a polícia. Ela propõe apenas um conjunto de medidas redundantes, inúteis ou negativas. O próprio nome PEC da segurança é uma mistura de narrativa com cortina de fumaça. A essência dessa PEC é simplesmente uma tentativa de centralizar o controle das polícias no atual governo federal do PT. Isso não é apenas uma afronta direta ao Pacto Federativo, como, aliás, já disseram inúmeras vezes os melhores governadores do Brasil. Essa ideia também vai na contramão de tudo o que o mundo aprendeu sobre segurança pública e policiamento. O modelo correto para as forças de segurança, o modelo correto para a polícia é o da descentralização. Um dos modelos mais efetivos de polícia no mundo é o modelo americano. Nos Estados Unidos, existem mais de 16 mil forças policiais. São polícias mesmo, não são vigilantes ou seguranças. São polícias federais, estaduais, municipais, além de polícias de universidade, polícias de empresas de transporte e de outras entidades. Quanto mais polícia, melhor, desde que cada uma tenha suas atribuições claramente definidas. O Congresso não pode aprovar essa PEC da segurança, porque o resultado vai ser piorar a situação de guerra civil na qual o Brasil já vive hoje. Para os congressistas que quiserem entender um pouco melhor, eu sugiro o meu livro, A Construção da Maldade, disponível nas melhores livrarias. Você, Mota, obrigado, Mota. Dávila, queria que você também trouxesse sua avaliação sobre essa proposta, porque o governo defende, ao invés de fortalecer e dar mais autonomia aos estados, na verdade, centralizar algumas decisões no governo federal, né? E há muitas críticas em relação à falta de respeito das características de certas regiões. Por que unificar e criar um modelo em que você não levará em consideração as peculiaridades, por exemplo, do estado do Amazonas versus Rio Grande do Sul, né? É um país gigantesco, com características muito distintas, né, Dávila? É verdade, Caniato. Aliás, a PEC da segurança não é uma medida efetiva para atacar os principais problemas da violência, da criminalidade e da impunidade que assola o país. A PEC da segurança é, na verdade, um artifício da demagogia política do governo que tenta oferecer uma resposta para a sociedade de que ele está fazendo algo, alguma coisa para resolver a questão da segurança pública. A PEC da segurança, é bom lembrar, não foi concebida por especialistas, parlamentares, promotores, juízes e estudiosos do tema, Caniato. Essa PEC da segurança é um apanhado de medidas que foram concebidas por um ministro que acha que criminoso é vítima da sociedade e por alguns burocratas incumbidos de dar uma resposta à sociedade. Por isso que você tocou é fundamental. O que nós precisamos é a descentralização da política de segurança pública. Aliás, eu vou além. Nós deveremos ter uma descentralização, inclusive, da legislação penal, como é nos Estados Unidos, que mostra que alguns estados têm uma legislação mais dura em relação a determinadas penas do que outros estados. E isso é fundamental, justamente pelo que você bem colocou, realidades completamente diferentes de um estado para o outro. Agora, existem alguns pontos que são fundamentais ter mais coordenação. Por exemplo, o GAECO, que é aqui de São Paulo, da Polícia Civil, que faz um trabalho extraordinário, aliás, no comando lá do Lincoln Gaquia, que é uma das pessoas mais importantes no combate ao crime organizado no Brasil, ele depende de cooperação e inteligência com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, para poder ter acesso a exatamente esse mapeamento importante da inteligência para combater o crime organizado. Então, existem sim algumas áreas onde poderia ter mais cooperação, mas o fato é que a ideia dessa PEC é errada. Ela quer justamente promover a centralização e não respeitar a descentralização, essa autonomia dos estados, e trabalhar em alguns pontos específicos
principalmente na área de inteligência, onde é, sim, fundamental para se combater o crime e o crime organizado. O fato, Canhato, que a resposta que a nação brasileira aguarda até hoje é o combate ao crime organizado. E sobre isso, silêncio absoluto, enquanto o crime organizado escala suas atividades em atividades lícitas e ilícitas e faz com que o Brasil cada vez mais caminhe rumo ao narco-estado. A proposta prevê também a ampliação das atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e comenta-se também na integração dos sistemas das polícias de todos os estados e do Distrito Federal. Ok, parece uma excelente ideia a integração, né, Beraldo? Mas precisa de uma PEC? Não é possível fazer uma negociação com os secretários de Segurança Pública dos estados? Enfim, queria te ouvir também. Primeiro, Canhato, seria fundamental criar o crime de vilipêndio da Constituição no Brasil, porque a Constituição foi transformada no apanhado de coisas absolutamente fora do contexto constitucional, mas que estão lá para representarem uma vitória política, algum tipo de arranjo que se faz no momento, como é o caso, eu cito isso aqui repetidamente, do piso salarial dos enfermeiros, com todo o meu mais absoluto respeito e total admiração a todos os enfermeiros e todos os profissionais de saúde. Mas Constituição não foi feita para ter piso salarial de nenhuma atividade profissional. A Constituição não é para isso. Um país que tem 40 mil mortes, assassinatos, homicídios por ano, dos quais 92% não são resolvidos, ou seja, a vida no Brasil não vale absolutamente nada. No Brasil se mata de forma absolutamente impune. Esta é a realidade da guerra civil que temos no Brasil, citada pelo Mota. Num país desse, sabendo-se que não haverá desenvolvimento e prosperidade em países que lidam com uma realidade de violência e domínio do crime organizado como existe no Brasil, a Constituição deveria ser emendada para dizer o seguinte: as polícias poderão agir com absoluto respaldo para impedirem o cometimento de crimes a qualquer preço. E terão do Estado o apoio necessário para que os policiais sejam defendidos por atitudes e ações durante o exercício das suas obrigações profissionais. A Constituição devia ser emendada para dizer que bandido, criminoso no Brasil, jamais, em hipótese alguma, será beneficiado com progressão de regime e tantos outros benefícios que são concedidos a esses marginais que destroem o país. É um escárnio querer dar à Polícia Federal, que já não recebe investimentos adequados para exercer o seu papel, dar a ela mais atribuições e funções do que tem hoje, porque nós temos no Brasil mais de 50% do cigarro consumido sendo de origem contrabandeada, vindo do Paraguai. Nós temos o Brasil como grande exportador de cocaína para a Europa e Estados Unidos, sendo que essa cocaína atravessa as nossas fronteiras, atravessa o Brasil inteiro, vindo da Bolívia e da Colômbia principalmente, chegam aos nossos portos e vão embora, às vezes em submarinos construídos por PCC e Comando Vermelho. Por que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, não são instituições capazes de impedir esta esculhambação que existe no Brasil em relação à proteção das fronteiras e vigilância das nossas estradas? Vão querer dar a essas instituições mais obrigações? Não! Vamos resolver os problemas aos quais elas já têm a obrigação de resolver. Mas o governo não quer saber disso, o governo quer adotar a medida populista para ter discurso, mas o discurso não vai impedir que
que o Brasil tenha este vexame de marca de mais de 40 mil homicídios por ano não vai impedir que criminoso no Brasil tenha a vida de rei, mande e desmande dentro das prisões e dos presídios brasileiros. A vergonha brasileira da criminalidade não será detida por essas medidas populistas, vazias, sem nenhuma chance real de produzirem efeito. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Tem gastos de autoridades com voos da FAB, também possibilidade de criação de um novo partido nos Estados Unidos, um partido de Elon Musk. Sim, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Voltaremos em 1 minuto e 20, hein? Até já.